Feche teus olhos um segundo, vamos orar. Pai, com muito temor e tremor nós estamos aqui, Jesus. E tudo que precisamos é da Tua palavra, tudo que precisamos é ouvir a Ti. E tudo que queremos, Pai, está sendo a Tua vontade. Nos dá temor e tremor a Ti, Senhor. Nos dá ouvidos sensíveis à Tua voz. Espírito de revelação e graça, venha sobre esse lugar, Pai. Quebra todo ouvido surdo, despedaça todo o coração de pedra, tira toda a cegueira espiritual, e que em nome de Jesus, Pai, que os Teus anjos, ministradores estejam aqui nesse lugar, que não sejam mais minhas palavras e sim as Tuas, Pai. Usa mais uma vez esse altar, minha vida, para que Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser exaltado, porque estamos aqui com um único propósito, Jesus, o propósito de Te adorar, Te louvar, exaltar o Teu nome, que é acima de todo nome. Nós queremos, Jesus, levantar um altar de adoração a Ti, ao que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está à direita de Deus Pai, aquele que é nome sobre todo nome, aquele que vive e reina para todo sempre. Exalte o nome daquele que é, que era e há de vir. A Jesus a glória, a Jesus o louvor, a Jesus, a Ti, Jesus, esse culto. É para Ti, Jesus, essa adoração. É para Ti, Jesus, o nome. Se você... Aleluia. Aleluia, abra suas Bíblias comigo, em Êxodo capítulo 12, versículo 26, eu vou ler na versão NVI. Glória a Deus. Êxodo 12, 26 diz assim: quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Repitam bem forte comigo: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Só até aí. Aleluia. Olha que interessante. Nós vemos aqui a verdadeira história da Páscoa, como e quando ela começou. Ela começa lá atrás, e estamos numa semana festiva de comemoração de Páscoa, segundo o nosso calendário, não calendário judaico, mas nesse período a gente consegue refletir muitas coisas, muitas mensagens nós recebemos de Jesus, muitas coisas nós vemos, de histórias, de filmes, teatros, o que for. De alguma forma, Jesus está sendo pregado nesses 7 montes da influência, aonde pessoas com dons, pessoas com chamados, elas vão colocando ali o seu potencial, e o Evangelho de Jesus tem sido pregado. Quem pode dar um glória? E é claro, nós vamos vendo que, na verdade, ali foi imolado, nesse dia foi imolado um cordeiro. Deus pediu para que tivesse um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. E esse cordeiro fosse consumido ali, ele foi sacrificado em prol da vida daqueles que seriam salvos. E era pego o sangue do cordeiro, e esse sangue foi preciso passar em cada umbral das casas, porque naquela noite iria passar a 10ª praga sobre o Egito, para libertar aquele povo que estava escravo, o povo escolhido pelo Senhor. Os hebreus ali, eles iam ser colocados em agora uma direção profética para aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, para a verdadeira liberdade que Deus tinha para eles, e não para aquele tempo de escravidão que eles viviam no Egito. E naquela noite eles fazem isso, eles sacrificam o cordeiro,
e eles passam no umbral das casas, e essa seria a 10ª e última praga sobre o Egito. E nessa praga veio o anjo da morte. E o anjo da morte veio ceifando todos os primogênitos que existiam no Egito naquele momento. E não escapou nenhum, somente aqueles que tinham a marca na sua casa, a marca do sangue do cordeiro nos seus umbrais, nas suas casas, que o anjo da morte, quando via aquele sangue do cordeiro, passava direto e não entrava naquelas casas. Mesmo uma pessoa sendo hebreu, não fez isso, não foi obediente à palavra de Deus, sofreu essa penalidade. Então nós vemos ali a última praga que acontece no Egito. E essa última praga faz com que Faraó expulsa todos os hebreus da terra, e eles saem dali com um propósito. Repita comigo: sempre a minha vida tem um propósito. E eles tinham um propósito, e o propósito era adorar o Senhor. Eu não sei qual o propósito que você tem de vida, mas eu quero clarificar ele aqui para você. E hoje é uma noite de clarificação. Hoje é uma noite que você vai entender o teu propósito como cristão aqui na terra. E como um cristão, verdadeiro cristão, o teu propósito é adorá-lo. Pode ver quando Deus dá essa sentença, a Bíblia fala que então o povo curvou-se em adoração. E adorar é muito mais do que você cantar as canções. Adorar é muito mais do que você vir para o culto, estar junto com seus irmãos, servir ao Senhor. Adorar vai muito mais do que talvez a religiosidade possa tentar te bloquear. Adorar é quando você, em espírito e em verdade, reconhece que Ele é o teu Senhor e Salvador. O Pai está à procura. À procura de quem? Ou de quê? O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. João 4:19. Então nós vemos que há um propósito nas nossas vidas como cristãos. E essa liberdade foi uma libertação, e hoje nós somos livres também em Cristo Jesus com o propósito de adorar Ele. E você pode adorar Ele no seu carro, no seu transporte, no seu trabalho, onde for, querido, você pode adorá-lo. Você não é mais escravo, você é livre. E você pode adorar aqui também na igreja. Meia dúzia está entendendo. Até o final você vai ser liberto, porque você está numa igreja pentecostal. Você pode adorar aqui, amém? Então, a ideia aqui que Deus passou para essa galera foi uma ideia para que eles pudessem falar para os seus filhos, ou para as gerações seguintes, o que seria comemorado, o que seria a verdadeira Páscoa. E a Páscoa, a verdadeira Páscoa, tem a ver com o poder de Jesus Cristo, o poder do Cordeiro que foi entregue pelos nossos pecados. E entender o significado do sacrifício e ressurreição de Jesus é render. É você render adoração ao Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a verdadeira Páscoa, ela significou um marco na vida daqueles homens, que foi a libertação dos israelitas do Egito. Isso eles têm bem claro para eles, e temos que ter bem claro isso para nós. Eles foram tirados daquele lugar de escravidão e levados para uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra de promessa, a terra de promessa que era para eles, separado para os filhos. Moisés, como libertador do povo,
no Egito, ele libera essas pragas sobre o Egito, e pelo poder, repita comigo, pelo poder, não, mais forte, pelo poder do Senhor, isso assolou aquela terra. Tem noção que o poder de Deus fez com que tudo fosse assolado naquele lugar? O poder de Deus fez com que aquilo que aprisionava não aprisiona mais. O poder de Deus fez com que aquilo que era vivo ficasse morto. Fez com que aquilo que não existia, existisse. Ou seja, tudo tem a ver com o poder de Deus. Todo o povo egípcio sofreu com a dor. Todos eles sofreram com a dor. Mas os israelitas comemoraram a proteção da vida. Será que hoje você tem alguma coisa para celebrar a vida aqui? Hoje, o que temos que celebrar é que Jesus Cristo é o nome. Hoje a celebração é essa, hoje a nossa festa é essa. Muitos se reuniram em família, muitos estão viajando até, muitos fizeram muitas coisas, mas essa é a nossa verdadeira celebração. Jesus Cristo é em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz assim, olhando a versão NA: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Em relação à libertação, o sangue do Cordeiro libertou e livrou aquele povo da morte. Livrou todos os israelitas naquele dia, naquela noite do anjo da morte. Quando o anjo da morte via aquele sangue, ele parava e falava assim: ei, peraí, nessa casa aqui eu não tenho permissão para entrar, porque ali há uma aliança. Naquela casa não posso entrar, porque essa casa está selada com o sangue do Cordeiro. Quem está entendendo o que estou dizendo? E eu quero dizer para vocês que há poder no sangue de Jesus. Cada gota que foi derramada por mim e por você, há um poder sobrenatural. Em Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Aleluia. E você pode, às vezes, perguntar, né? Qual foi o significado de Deus ter entregado Jesus, o Filho unigênito de Deus, por amor em mim e você? Foi para que o sangue de um Cordeiro Pascual, nos desse a liberdade, nos desse a salvação, nos colocasse em lugares altos nele. Pudéssemos agora ter livre acesso com Jesus, porque lá atrás essa aliança foi quebrada com Adão e Eva, mas Jesus foi lá e resgatou. O nosso Cordeiro venceu. Em Hebreus 9:13 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que os tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus,
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia. Repita comigo, tu tem um propósito. Fala para o irmão do lado, você foi salvo, você foi liberto para servir a Jesus. Quem dá um glória aí? Em Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia. Olha que interessante. É o sangue do Cordeiro que nos perdoa. É o sangue do Cordeiro que nos libertou. Quem lembra daquele ditado? Ditado não, né? Aquele dialeto cristão. Sangue de Jesus tem poder. Hebreus 10:4 diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E é claro, outras religiões vão pegar e vão tentar fazer com sangue de bicho, de animal, que foi. Você vê isso principalmente no satanismo, em outras culturas. Você vai ver que eles tentam fazer algo com sangue, mas só que nós temos aliança com o sangue do Cordeiro, que foi derramado por nós. E ponto. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e soberano dos reis da terra, ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quem vai glorificar Jesus aí? Porque ele nos ama. Então de novo eu falo, hoje é um culto de festa, de celebração, porque aquele que entregou a sua vida por nós, vive e reina para todo sempre, e nos deu vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Se você crê, celebra, porque é impossível para um homem seguir mais 600 e poucas leis dadas por Moisés. É impossível. Mas pela graça nós somos salvos. Isso é dom de Deus. Mas só que o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: ei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cuidado. Posso ouvir um amém? Cuidado. Porque a graça, tem uns pregando a desgraça, né? E sem renúncia não é graça. Tem que ter renúncia, tem que ter cruz, tem que ter sacrifício. Se Jesus sacrificou por mim e por você, se não tiver sacrifício, não é evangelho. É qualquer outra lorota. Porque o evangelho de Jesus é sacrifício vivo. É você entregar a tua vida a Ele. É você se despojar do todo o seu eu, do seu ego, dos seus desejos, das suas vaidades, para dizer: ei, por amor a Jesus, eu abandono tudo isso para te servir, Senhor, para te agradar, para ser um servo bom e fiel ao Senhor. Devido ao sangue do Cordeiro, hoje eu e você temos vida. E por isso que nós fazemos a Santa Ceia todo mês. Por isso que nós celebramos a ceia do Cordeiro. Nós comemos do pão, bebemos do suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue do Cordeiro. Por isso que ele fala para a gente lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, ali ele começa a falar sobre como fazer a ceia do Senhor, mas só que no finalzinho ali ele fala assim: mas não façam isso indignamente. O que significa isso? Não coma o pão e beba o cálice sem saber o que você está comendo ou bebendo. Você tem que saber que aquele pão simboliza, naquela hora que a gente consagra, que a gente ora, simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado por mim e por você, o sangue daquele que vive e reina para todo sempre. E aquele pão significa o corpo que foi moído, foi transgredido, foi crucificado por
Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de sacrifício. Mas o sacrifício agora é você, é o teu eu. Você não precisa se automutilar agora. Você precisa dizer não para suas vaidades, para os seus desejos, para aquilo que desagrada o coração do Pai. E dizer sim para a obediência a Ele. Falar: Senhor, estou aqui para te servir. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém, eu não quero ser escândalo para ninguém. Eu quero te servir, eu quero te dar honra, eu quero te dar glória. Eu quero discipular, eu quero fazer a tua obra aqui, te servir com todo o meu amor, com toda a minha vida, porque o Senhor se entregou por mim. Através do Cordeiro, nós temos vida. Quem é o Cordeiro de Deus, igreja? E quem é Jesus? Quem é Jesus? Filho de Deus. Quando Jesus faz essa pergunta para Pedro: quem eu sou? Ou o que dizem que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus fala para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Espírito Santo. Só tem um jeito de nós reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus, é por uma revelação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus já habita em você. E se Ele habita em você, você tem que entender que você é templo dEle, que você é filho dEle, e agora você tem uma aliança eterna com Jesus. E essa aliança não tem anjo, não tem demônio, não tem nada que pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada que está em Cristo Jesus. E esse meu Deus, que amor é esse, Pai? Quem merecia esse amor? Quem merecia esse amor? Nenhum de nós merecemos esse amor, mas mesmo assim Ele nos amou e deu a vida do Filho dele, unigênito, por amor a mim e você, dizendo assim: a partir de agora, vocês não tinham condição nenhuma de sentar na mesa comigo e me olharem, olhos a olho, e me chamar de pai, mas agora vocês têm uma aliança comigo e eu sou o pai de vocês. Nós temos um pai, igreja. Hoje, o Deus desconhecido, como foi pregado por o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, lá na Grécia, pode ver que ele fala em Atenas ali, ele fala de um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido para aqueles é o Deus desconhecido para nós, que não é mais Deus, é um Deus para quem não conhece, para mim e para você, que temos a revelação que o Filho dele veio e em João 3 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Tem liberto aqui nesse lugar? Pastor, mas em que área eu preciso de libertação? Não sei. Você que tem que saber que área você precisa de libertação. E aonde você precisar de libertação, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele pode te libertar de toda algema, de todo grilhão, de tudo aquilo que te aprisiona, vai te aprisionar mais. Ah, pastor, tem uma prisão almática com aquela pessoa, eu não consigo esquecer, eu não consigo abandonar. Eu tenho certeza que se Jesus te libertar, você vai ser livre. Pastor, eu não consigo largar essa droga, eu não consigo largar essa bebida, eu não consigo largar esse remédio. Eu tenho certeza que se o Filho vos libertar, você será livre.
Eu tenho certeza. Por quê? Porque Ele vive. Nós não estamos aqui contando uma história de uma pessoa que passou na terra e realizou prodígios, milagres e maravilhas. Não. Estamos contando a história de uma pessoa que viveu tudo isso aqui na terra, mas vive e reina e continua realizando os milagres dele hoje e agora aqui na terra. Você é um milagre. Só de você estar aqui na igreja, você já é um milagre de Jesus aqui na terra. Você crê nisso? Você foi liberto por Ele, você é livre por Ele. Isso significa que se nós entregarmos para Jesus com sinceridade, reconhecemos o seu poder, obteremos dele a salvação eterna, porque se o Filho vos libertar, nós seremos livres de todo pecado, de toda condenação, de tudo aquilo que nos levava para a morte, porque hoje nós vamos ter vida eterna. Vai acabar. Quando Jesus vai voltar? Não sei, e ninguém sabe. Mas qual é o nosso papel? Sermos libertos pelo Filho, sermos restaurados por Ele, termos a nossa salvação eterna. Para onde você quer passar toda a tua eternidade? Aqui é temporário, passageiro. E onde você vai passar a tua eternidade? Abra comigo em Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a Tiago, apóstolo de Jesus, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, perseguiu e prendeu também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o num cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja o quê? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo, ou seja, na Páscoa, submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Só até aí. Dá um aleluia. Olha que interessante. Bem na Páscoa acontece essa situação. Uma situação de milagre, uma situação de libertação, uma situação de visitação, de sobrenatural. E quando a gente vê, a Bíblia não foi escrita de uma forma errada, ou aleatória, ou conforme foi achando os pergaminhos, foram juntando. Não. Aquilo já tinha um propósito do Espírito Santo de Deus de gerar e fazer todo esse conteúdo aqui através de uma revelação inspirada por Deus. E quando ele revela isso aqui, Atos
dos apóstolos significa aquilo que os apóstolos de Jesus fizeram depois da ressurreição dele. Os apóstolos aqui estavam trabalhando, fazendo a obra de Jesus. Em Atos 12, quando a gente vê o número 12, significa o governo de Deus. Toda vez que você vê o número 12 na Bíblia, você entenda como um governo de Deus. 12 apóstolos, 12 portas, e aí vai. O governo de Deus sobre as nações em sua totalidade. Então, aqui Deus está falando sobre o governo dele, sobre a minha vida e sobre a tua. Ele governa totalmente a minha vida e a sua. Porque hoje é um dia de festa, onde você precisa se realinhar com os céus e dizer ao teu pai: ei pai, talvez como um filho pródigo, dizer: ei pai, pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas eu estou aqui de volta. Não sei, eu te dou o governo de novo na minha vida. Seja soberano, governo em todas as áreas, mas principalmente da tua vida. E Pedro estava aqui numa prisão que pode ser chamada uma penitenciária aqui, de segurança máxima, 4 escoltas de guarda. Era impossível Pedro passar por isso. Mas Pedro vive o sobrenatural de Deus, porque ele entendeu que o governo dele era no Senhor, e somente o Senhor podia libertar ele desse lugar. Eu não sei que prisão você possa estar vivendo, mas eu conheço um Jesus que ele liberta Pedro da prisão, e ele pode também te libertar. A igreja de Atos não deixava de orar. Então a persistência na oração, ela se torna necessária na nossa vida cristã. O governo de Deus se torna total, ao ponto que nós oramos e clamamos por Jesus, clamamos por milagre. Se você não consegue passar um tempo, na verdade, ainda não. E hoje é um dia para você entregar. O que adianta 10, 20, 30 anos do evangelho e não fariseu? Jesus está te convidando para sentar na mesa com ele, e ele está te dando a liberdade de dizer: filho, para isso, o evangelho genuíno, senta aqui na mesa comigo, porque eu... Vamos voltar com um tempo de qualidade com o Senhor. Ah, pastor, não tenho tempo. Te libertar para tempo. Como assim tem tempo? Quer dizer que as 24 horas que Deus fez no dia é imperfeita? Você está dizendo que o teu Criador é imperfeito? Todas as coisas que Ele criou são perfeitas. Quando Ele termina toda a criação em Gênesis, Ele olha para tudo aquilo que Ele criou, Ele falou assim: ei, e tudo que eu fiz é bom. As 24 horas do dia não são imperfeitas, são perfeitas. Nós precisamos de um governo do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, para alinhar nossas prioridades, e a nossa prioridade é Jesus. Volte a amar o Senhor, volte buscar-me de todo volte. Se move e peça experiências com o sobrenatural. Você é numa igreja que crê no sobrenatural de Deus. Tem experiência com anjos do Senhor também. Nós estamos aqui para adorar anjos, mas eles são servos de Deus para nos servir. Quem está aqui? Deus enviou quem lá no cárcere? O anjo dele.
Quando Israel estava combatendo, Deus enviava o anjo para matar os inimigos. Quando Jacó luta com anjo. Você precisa crer no sobrenatural. Salmo 91 fala que e daria ordem aos teus anjos ao meu respeito. Você tem que ter sobrenaturalidade de Deus. Tem que pedir ao Senhor: ei Senhor, vai com o teu anjo, já prepara essa vaga, já faz isso, já faz aquilo, já trabalha a meu favor, já vai libertando, já vai curando, já vai fazendo, já vai realizando a tua obra. Está indo para o trabalho, aquilo lá está tudo endemoniado, já chega lá e já fala assim: ei, eu decreto que o teu anjo está indo lá derrubando toda a fortaleza, cegando os inimigos, e hoje vai ser um dia de bênção, hoje eu vou ter vitória naquele lugar. Mas o crente hoje está como? Chega, vai indo para o trabalho. Qual que é o nome daquele desenho que já ia já? Ó céus, ó terra, né? Ó vida, ó azar. Já vai assim, tipo achando que você é um miserável, que você é um coitado. Não, vai como um filho, uma filha, cara, cheia do poder. Ei, estou indo lá, ó, hoje eu sei que tem trabalho de macumba, tem isso, tem aquilo, mas ó, não vai perecer nada. Quando eu chegar lá já vai estar tudo derrubado, porque o Senhor Jesus, o Rei. Sabia que muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida porque Deus só espera o teu tempo de oração para liberar as promessas e agir com a libertação através da intercessão. Pedir, baticiar e dar-vos-á. Nós temos que bater, nós temos que clamar, nós temos que orar. Ah, pastor, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu quero. Claro que Deus sabe, Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Contigo, você fala assim: eu jejuei, eu orei, intercedi e Deus. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele faz. Quem está entrando no novo nível aqui? Deus não nos chama para orar, Deus nos chama para um movimento de oração genuína e verdadeira. Não é por orar religiosamente. Ah, orei aqui, tem que orar, né? Às vezes pegar uma folha e com o teu pedido de oração ficar orando. Não, Ele quer oração genuína, verdadeira. Não tem problema de você escrever, talvez para não esquecer de orar. Às vezes orar pelos teus pastores. Quem orou aqui pelos seus pastores? Levanta a mão. Ah, glória a Deus. Quem não orou, está tranquilo. Jesus não vê isso não. Nem passa teu anjo, calma, viu? Eu tinha um anjo aqui com a espada já, mas fica de boa. São tudo amigos. Nós precisamos orar e clamar. Nós precisamos oração com gemidos inexprimíveis. Oração intercessória. Oração em línguas, enfim. Deus nos chama para orar como nunca antes, igreja. Estamos vivendo tempos terríveis, o amor de muitos se esfriaria no fim. Estamos vivendo tempos terríveis e vai piorar, igreja. Ah, pastor, está sendo profeta do caos? Não, é bíblico, querido. Tu acha que é normal? O natural manifesta através do espiritual que está acontecendo na região celeste. Tantos filmes de Apocalipse, tantas coisas acontecendo. Tu acha que é normal? Não. Mas quando vai vir, a gente não sabe. Mas qual é o nosso papel? Orar. Ah, eu orava 1 hora, ora 2. Orava 10 minutos, ora 20. Orava 15 minutos, ora 30. Dobra, querido, porque vai ser necessário. Vai ser necessário para você se manter de pé. Ore como nunca antes, lê a palavra como nunca lê. Busque como você nunca. Como você Jesus, Ele ressuscita num domingo, igreja.
no primeiro dia da semana, domingo, num domingo de Páscoa. Abra comigo em Mateus 28. Diz assim a palavra, Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, né? Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto. Pois o quê? O que aconteceu? O que o anjo fez? Você crê que anjos descem? Pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Cara, o evangelho é muita doidura, né? Aí o pessoal quer que eu seja normal. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Também. Todos que viram, enfim, ficaram assim. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Como tinha dito. O anjo ainda fala assim, se vocês esqueceram, ele falou, tá? Eu estou só relembrando para vocês que ele já tinha falado. Como tinha dito, vê e vê onde ele jazia. Vão depressa, digam aos discípulos, ele ressuscitou. Repitam bem forte comigo. Eu preciso dizer. Eu preciso falar. Eu preciso usar a minha influência para dizer que se você abaixo para acabar entre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. E como eu disse a vocês, e as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos Jesus. E de repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O que? Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos, Jesus. Seja exaltado, seja adorado. Lindo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei! Tudo tem um propósito, e o propósito é você adorá-lo. Tudo tem um propósito. Às vezes o cristianismo pode colocar algum fermentozinho aqui e ali, mas lembra sempre do propósito. O que Deus vai fazer com você aqui na terra, dá glória, louva o Senhor, mas o propósito é louvar a Ele. Se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, louvado seja o Senhor. Se Ele deu, se Ele tirou, louvado seja o Senhor. Se Ele vai realizar ou não vai realizar, louvado seja o Senhor. Tudo, em tudo, você deve adorar a Ele. E isso é uma Páscoa verdadeira. Isso é um sacrifício de louvor. Te amamos, Jesus.
Te amamos, Jesus. Te amamos, Rei dos Reis. Quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor vai ressuscitar muitos projetos aqui. O Senhor vai ressuscitar muitos sonhos aqui que estavam mortos. Ele faz novas visitações sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua vida. Eu profetizo visitações sobrenaturais. Ei, Jesus. Eu posso ver anjos do Senhor tirando pedras aqui que estavam tentando travar a tua vida. Eu posso ver anjos do Senhor tirando pedras que às vezes estavam atrapalhando já há 4, 5, 10 anos, 1 ano, 2 anos, coisas que estavam travadas por causa de pedras. Os anjos do Senhor estão tirando pedras aqui nesse lugar, pedras que estavam travando o seu fluir no Espírito, pedras que estavam travando a tua vida em todas as áreas. Eu profetizo destravar pelo poder. Ei, Rabash. Se prepara para o melhor tempo da tua vida, onde você vai prosperar espiritualmente tão forte como nunca antes, onde você vai prosperar espiritualmente tão forte como nunca antes, e o resto deixa que Ele faz. Se preocupa em prosperar espiritualmente, se preocupa em buscar a face dEle, se preocupa em estar com Ele, se preocupa em agradá-lo, se preocupa em estar aos pés dEle, se preocupa em ser um sacrifício vivo no altar dEle. Ei, Rabaxalalax. A gente teve uma oportunidade em Israel, e a gente, em Jerusalém mesmo, na cidade de Davi, tem uma tumba lá, e a tumba do rei Davi, onde o rei Davi está lá, o corpo do rei Davi está lá. E aí os judeus vão lá, a galera vai lá, eles ficam lá orando, ficam lá meditando, ficam lá adorando, tocam no sepulcro. E eu fui lá como turista visitar, mas fiquei espantado com aquela idolatria, ou com aquela movimentação. Eu falei, cara, que louco isso aqui, mano. Os caras lá com maior fé, orando, recitando salmos, orando. E eu olhando aquilo, eu falei assim, Jesus, que eles possam ter um encontro genuíno com o Senhor. Porque se esses caras se converterem, meu Deus, vão ser adoradores verdadeiros. Os caras estavam lá adorando o que eles nem conhecem, adorando mortos. E aí, no mesmo dia ou na semana, não lembro, a gente teve a oportunidade de ir no jardim do túmulo. E aí fizemos uma santa ceia lá, foi muito especial. E a gente foi lá no túmulo, e aí tem um buraco, uma rachadura, porque, como fala a palavra, quando o anjo veio, tremeu, teve um terremoto. Então, historicamente falando, os arqueólogos comprovam que teve rachadura em um monte de lugar, e lá tem uma rachadura causada por isso. Então, provavelmente, ali é o local exato onde que Jesus foi colocado, porque existem outros lugares. E aí, quando a gente entra assim, é um buraquinho. Quando a gente entra, a gente olha e vê assim, uma cama de pedra. Fizeram uma caminha de pedra, mas a plaquinha está assim: Ele não está aqui. É muito forte. E aí eu comecei a comparar isso. Falei assim, cara, eu fui lá em Davi, o rei Davi, cara, um homem segundo o coração de Deus, o cara sucessor de Jesus. Quando Jesus estava na terra, falaram: Ei, filho de Davi. Chamaram Jesus de filho de Davi. Olha aí a genealogia, não tirando o mérito de Davi, mas Davi estava lá. Eu vi, Davi estava lá, mas eu também fui lá, mas só que eu não vi Jesus.
Eu quero comprovar para vocês, Jesus não está lá. Ele vive, Ele reina. O nosso Jesus, Ele vive, Ele reina. Ele vive, Ele reina. E o que Ele espera de mim e de você? Repita comigo: adoração. Eu vou convidar a galera da adoração para subir. O que Ele espera de você, o que Ele espera, o que Ele tem como propósito. Olha que interessante, em Mateus 28, versículo 18, essas são as últimas palavras de Jesus na terra, depois de Ele ressuscitar, depois de Ele aparecer para a galera. Olha que interessante, Ele chega e Ele fala assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem pode dar uma glória? E Ele fala: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aplauda aquele que vive, aquele que reina. É isso que Ele espera de mim e de você. Essa é uma verdadeira adoração, que nós viemos fazer o ID, sermos obedientes à voz dEle. O que o Senhor espera de mim? O que Ele espera de você? Ele espera que você seja um verdadeiro adorador. E adorador não é saber cantar. Pode ver que eu tentei aqui dar uma... mas não dá. Mas não é por causa disso que eu não vou ser um adorador. Não é a tua voz que te faz um adorador. O que te faz um adorador é se você está entendendo o que Jesus fez por você, o que Ele vai fazer através de você. O que Ele fez por você, você já sabe, Ele entregou a vida dEle por você. Agora, o que Ele espera de você é que você reproduza os ensinamentos dEle aqui na terra, que você faça a obra dEle aqui, que você seja útil e frutífero para Ele aqui na terra. E isso Ele espera de todos, não é do pastor, do apóstolo, do missionário, do profeta, do evangelista, do mestre, não. Ele espera de todos. Para cada um Deus deu um dom. E Ele hoje está sacudindo muitas tumbas aqui que estavam fechadas, paradas. Ele está dizendo: ei, eu estou abrindo. Ele está falando: vem para